E na empresa, o que você faz? Você dá palestra na empresa? Você faz o que? Dou palestras de improviso e criatividade. Gente, palestra em improviso. Pô, isso aí eu tenho que saber muito. Eu nem sabia que eu sabia isso. Uhum. Deixa eu te contar. Você me provocou muito desde a última conversa que nós tivemos nessa banheira, que nós não saímos dela até agora, mas tudo bem. O pessoal não precisa saber. Olha, eu dava aula, meu sonho era ser professora, porque eu achava que palco que eu ia estar? Eu achava que meu palco era um palco de ser professora. Então eu fui professora universitária. E eu sou fisioterapeuta de formação, eu dava aula de recursos terapêuticos manuais. Eu preparava uma aula genial, tal, desse meu jeito e tal. E eu estava dando aula, tinha 100 alunos, tudo vestido de branco, queria que chamasse de doutor. E o pessoal do fundão, que é? Conversando. Eu dando aula, não tive dúvida. Continuei dando aula, subi na cadeira, subi na mesa e comecei tirando a roupa, mas falando que eu tinha que falar. Quando eu comecei a tirar a roupa, o pessoal já viu eu subindo na cadeira, todo o fundão olhou. E daí ficaram prestando atenção. E daí eu continuei, parei de tirar a roupa, mas continuei conversando em cima da mesa um tempo, até eu sentir que eu tinha captado a coisa. Assim, eu nem sabia que isso era improviso, eu nem sabia, mas de fato, quer dizer, o professor, vou falar de professor, eu acho que o professor tem que ser um grande improvisador. Sim. Nós fazemos um trabalho bacana com professores, nós temos que levar ele, hein, Vanusa? Temos que levar ele para os professores, porque eu acho que você já fez coisa para professor? Já. Ah, gente, eu tô achando que é tudo, hein? É legal mesmo. Me conta, eu vou indicar você para prefeitura, sabe? Que pega aqueles crianças desde pequenininho até grande, mas os professores ficam de saco cheio de dar aula. Se eles improvisassem, eles não iam ficar de saco cheio, eles iam ficar felizes, não é? Acho que o professor, eu acho que o bom professor é aquele que consegue, isso que você fez é exatamente isso que eu ensino. Você tem que perceber, o público está com você, se o público está com você, ele está ouvindo a sua informação, está ouvindo o que você tem para falar, está ótimo. Se ele não está com você, porque muitas vezes a gente transfere a culpa, digamos assim, para o público. Ou mesmo alguns amigos, eu fui fazer show com uma galera que faz stand-up. Não, mas isso aí não, o público está muito ruim. Ai, o público está muito ruim. Não, calma, o público está muito ruim, o que quer dizer isso? Será que não é você que não conseguiu transformar e fazer? O que é ruim? Todo mundo é ruim? Essas pessoas 200 que vieram são ruins? Não, eles estão talvez com falta de atenção, talvez estão cansados, talvez estão sem interesse no que você está falando. Então cabe a você medir esse interesse e transformar essas pessoas que não estão com atenção em que elas tenham atenção em você. Que é o que você fez, você sacou, tem uma turma não, falou, preciso fazer alguma coisa. Aí você foi lá, subiu na mesa, opa, os caras estão olhando para você. Daí você pode continuar dando a sua lição, sua aula, sua palestra, o show. Eu já vi palestrante que, por exemplo, começa a criança a chorar, o cara para a palestra e fala assim, olha, tá me desconcentrando, podia tirar a criança? Eu acho que jamais você pode fazer isso, você tem que agregar aquilo numa brincadeira de alguma maneira, não tem uma sacada. O que você faria se tivesse uma criança chorando na sua palestra? Pelo amor de Deus, no seu show. Muitas vezes eu falo, bom, acontece isso bastante no show, porque muitas vezes as pessoas trazem crianças pequenas e que não e a criança barulho, chora, tal. Você falou, a resposta você tem que jogar com isso. Se você bloqueia isso, se você expõe isso, se você coloca como isso se fosse uma coisa ruim, o público todo fica tenso e fica assim. Se você joga com isso, você fala, gente, desculpa, é um filho meu que eu não sabia, e aí, por exemplo. Ou então se você fala, quem são os pais desse elemento que não sabem que essa hora ele devia estar dormindo? Ou então, quer dizer, não tem uma resposta, são várias as possibilidades, mas você, ou então, o que acontece com a gente é que na cena, muitas vezes, a gente brinca com isso. Por exemplo, a gente estava fazendo no nosso quintal um dia, e era quintal aberto, e passou um helicóptero e o barulho era ensurdecedor, e a gente estava fazendo uma cena de ação. Então um dos jogadores falou, olha só, eles estão nos perseguindo, vejam, e a gente ficou brincando como se fosse um helicóptero da polícia que estava lá, e a gente, olha lá em cima, e eles e parecia quase um de verdade, porque o helicóptero voava. Então, quer dizer, a gente tem que jogar com isso e fazer na cena com que isso seja incorporado. Então o professor está lá, se ele está fazendo uma cena de... eu estou lá sozinho na cena e começa o neném a chorar, eu falo, escuta, eu preciso ir rápido, meu bebê está chorando, eu deixei ele sozinho sem babar, você precisa me ajudar, tá ouvindo? Ouve ele. Aí o público gosta dessas coisas e dá muito valor a essas coisas, né? Mesmo que o neném está chorando, você tem que puxar, sabe aqueles brinquedinhos falando? Essas musiquinhas assim que acalmam um bebê, entendeu? Pra já juntar aqui, na verdade. Esse é um relógio que eu trouxe do Japão, eu acho tão lindo, ele toca a hora tocando essa musiquinha, que é uma música de neném, né? Bonitinha, pra fazer um nana neném.
também. Mas quer dizer, o palestrante precisa improvisar, o professor precisa improvisar. Mas eu acho que um líder, um diretor, um executivo, gente, um vendedor, gente, eu acho que o mundo precisa improvisar, né? No fim das contas, sim. É uma coisa que acaba que todo mundo que conhecesse um pouco mais... Porque assim, o improviso, na nossa vida, a gente improvisa diariamente. Por mais que você tem, vou fazer isso, olha quantas coisas não saem conforme o planejado. E o improviso é essa arte de você conseguir se adaptar, ser flexível a uma nova situação que se apresenta. Então, por exemplo, uma das coisas que eu trabalho quando eu faço aula de improviso é você trabalhar no sim, você aceitar, aceitação. Então, desde a aceitação, por exemplo, eu estou num trabalho de empresa, eu tenho um time criando junto, eu tenho que aceitar que o outro é diferente de mim, que o outro vem de uma cultura, de uma experiência, de uma história que é diferente da minha, e ele vai trazer outras ideias do que as minhas. Então, eu tenho que aceitar isso, porque muitas vezes a gente está acostumado, nossa, olha esse que está falando, nossa, isso aí não tem nada a ver. A gente já é acostumado a ter um julgamento, porque a gente tem a base da nossa experiência, né? Então, eu preciso aceitar que o outro é diferente de mim, eu preciso aceitar a situação que se apresenta, eu preciso aceitar o budget que a gente tem. Não, mas Márcio, aqui na nossa empresa ali tem muito pouco recurso, mas aqui tem muito pouco tempo. Ok, você vai ter que criar dentro do recurso que você tem, dentro do tempo que você tem, dentro da situação que você tem, dentro da equipe que você tem. Então a gente precisa ter essa aceitação profunda num time criativo, porque se todo mundo fala, bom, beleza, agora a gente vai criar, beleza, vamos agora tirar o julgamento, vamos tirar o filtro, vamos deixar as ideias saírem, vamos deixar fluir, vamos se divertir, vamos deixar rolar, vamos brincar, a gente vai conseguir ter uma quantidade de ideias, sugestões, opiniões, que vai ser muito grande, muito rica se a gente tiver esse espírito por trás. Então, esse sim, a gente trabalha muito sim, eu digo sim, tem que estar presente no processo criativo. Gente, eu quero falar aqui, dá um close em mim. Eu acho que improviso e criança tem tudo a ver. Por isso que acho que o adulto fala assim, hora de improvisar, hora de criar. Acho que não tem hora, você faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, se você treina isso, na hora que você estiver lá, vai acontecer. Eu acho assim, eu já vi coisas fantásticas de presidentes de empresa, tá fazendo um discurso e ele falar uma coisa pessoal, ele contar uma coisa jocosa dele, se colocar ele no ridículo, gente, ele ganha a galera. E se ele, por exemplo, na vida inteira ele sempre foi sério, mas uma vez ele fez um discurso, que naquele discurso ele teve assim 10 segundos, que ele fez uma coisa relaxada, gente, ele ganhou o pessoal para a vida inteira, não é verdade? É verdade. E você falou da criança, também tem muito a ver com isso, da gente resgatar um pouco o nosso lado criança. Até muitas pessoas me pedem cursos de improviso para criança, ou curso de palhaço que eu também dou para criança. Uma criança vai fazer curso de improviso? Não precisa, é o que eu falo. Não precisa, eu tenho filha, minha filha tem 10, ou tem 6, ou tem 3. Eles já fazem isso. Eu faço, você dá um negocinho desse pro moleque, ele vai lá, olha só o foguete que está indo. Aí ele cansa disso, ele fala assim, vou levantar peso. Aí ele cansa disso, eu sou um unicórnio que vai. Aí ele cansa disso, abre e fala, alô, oi mamãe. Ele fica horas com um negocinho brincando, porque ele consegue ter essa capacidade de criativa, né? Eles são muito bons nisso, que a gente vai ficando adulto, vai ficando mais sério, vai ficando achando que não pode errar, que tudo tem que ser direitinho. Quer dizer, que no fim, você foi fazer curso de palhaço, mas no fim o improviso tem muito a ver com o curso de clown. Sim. É muito parecido? É muito parecido, tem muitas bases em comum. Por exemplo, os dois trabalham muito no aqui e agora, no momento presente. Os dois trabalham muito com sim, com esse princípio da aceitação. Os dois trabalham sem julgamento, sem filtro. Os dois trabalham muito nessa escuta fina do público e do parceiro, para você perceber tudo que está acontecendo. Porque o palhaço, o improvisador, quando ele está em cena, o bom palhaço, o bom improvisador, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe que o parceiro dele levantou para fazer uma proposta, então ele precisa esperar um pouquinho. Não adianta ele sair falando, se o cara levantou, ele vem com alguma ideia, então eu preciso esperar um pouquinho. Ele vai medindo a reação do público segundo a segundo, é como se ele tivesse um ibope a cada segundo que está ali. Estão comigo. Então, perdi o público. A gente tem exercícios que a gente faz isso na sala. O público está lá, se o público começa a ficar de saco cheio, o público que está assistindo, né, na aula, ele tem que virar de lado. Então você está fazendo o seu... Você percebeu, todo o público de lado. E se ele não percebe, você tem que começar a levantar e sair. Tipo, sair do teatro, então você está fazendo uma cena e você vê metade do público indo embora. Então, imediatamente, tem que fazer alguma coisa, tem que tirar a roupa, aquilo que você está falando. Ele tem que falar,
senhoras e senhores, esqueçam tudo aquilo que eu estava dizendo, porque agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa sensa. E aí, opa, essas pessoas vão voltando, opa, aqui vai mudar alguma coisa, eu quero ver. Nossa, eu tô pensando aqui, porque eu acho assim, que é uma coisa que eu não saberia fazer, mas você falando isso, eu tô imaginando, se você fizer que você fez na França, né, fazer pro público aberto, numa praça, gente, deve ser muito mais difícil segurar esse público, porque se você tá num lugar fechado, por exemplo, eu gosto de fazer em teatro, quanto mais fechado é o lugar, melhor. Quanto mais aberto é a gente, é mais desesperador, né? Pra você, não é? Porque eu sinto que eu gasto mais energia, não entendo isso. O público, se está num ambiente fechado, parece que você já tá, todo mundo ali. Sim, o ambiente já segura. Ele tem mais contenção, a energia está mais concentrada. Quando é aberto, a dificuldade aumenta bastante. Nossa, por isso. Mas eu sinto energeticamente, eu não sei te explicar, mas depois que a gente. Sim. Eu falo, gente, vai ser duro, porque tem que ter uma energia muito maior para segurar a atenção das pessoas. Porque vai estar aberto, tem muita coisa acontecendo. Sim, né? Ou mesmo, você faz bastante, né, em evento, às vezes a sala é grande demais, ou as cadeiras estão muito longe, eles deixam um espaço gigante do palco e você vê assim, nossa, e na rua, quando a gente faz na rua, é a mesma coisa. E pior, porque na rua, o cara olha, tá legal, ele fica, não tá legal, ele vai embora, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer as coisas, ele não tem nenhum compromisso. A delícia é quando você tá na rua e começa a juntar gente, Nossa, deve ter orgasmo, né? E vai juntando gente, Esse é o grande termômetro, porque a rua tem de tudo, e se o espetáculo é bom, o público fica, o espetáculo é ruim, o público vai embora. Olha, eu quero explorar mais a criança com você, mas não vai ser hoje não. Eu quero voltar para falar de criança com ele.